O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto e qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, um tempo de silêncio. Também vocês, crianças, no silêncio rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que venha em nosso socorro e nos faça compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, por estes domingos, os 3 anteriores e os próximos 3, 4 domingos e hoje, as leituras que acompanhamos nas celebrações, como as leituras de hoje, abordam algumas questões importantes no campo da nossa fé, que no ritmo comum das coisas a gente não trata muito. Propriamente, hoje, o tema do fim das coisas, do fim da vida, do fim dos ciclos. Como é que nós lidamos com as catástrofes, as tragédias, os conflitos entre os povos, os conflitos dentro da nossa própria casa? Qual é a nossa resposta de fé diante dos grandes e trágicos acontecimentos na família, na natureza, entre os povos? Essa é a abordagem. Que resposta de fé?
Como é que nós lidamos com este tema tão delicado para falar sobre ele diante das crianças, por exemplo? Não é uma abordagem fácil. A maioria dos pais não dão conta de tratar desses assuntos com criança. Os avós às vezes tratam floreando, com uma poesia delirante que não tem resposta de fé, mas tem mimos e afagos meramente emotivos, emocionais, que não traduzem a expressão da fé. Nós, pregadores, tratamos esses temas com duas perspectivas. Ou aquela do coach, do pensamento do positivo, do otimismo, vai vencer, vai ganhar, vai alcançar, a vitória vem, que também não corresponde à verdade. Ou nós, pregadores, apelamos para aquela abordagem trágica, para passar medo, que também não corresponde à verdade. A abordagem de uma pregação e de uma interpretação que mete medo, que incute assombro, ela só piora as coisas e não corresponde à verdade da teologia cristã. Vamos lá? Comecemos pelo Evangelho, no seu folheto número 11, Lucas capítulo 21, versículo 5 ao 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo. Vamos ler juntos? Que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Espere lá. As pessoas foram para o templo. Domingo passado abordei sobre isso. Um templo que estava recentemente terminado de sofrer uma grande intervenção, a reforma do templo empreendida por Herodes, lembra? Que demorou 46 anos para Herodes dar de presente para o povo judeu aquele esplendor do templo restaurado. E agora as pessoas chegam no templo e ficam fascinadas e encantadas com a beleza do templo, enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. O povo fazia promessa para doar coisas esplendorosas para o templo, enfeitá-lo, e os que vinham para o templo se entretinham olhando a beleza do templo e não tinha mais um olhar para si, de escuta da consciência, um olhar para a palavra de Deus, um olhar para Deus. O templo se tornou um lugar de distração, uma beleza esplendorosa que distrai. E Jesus diz que essa não é uma prática religiosa muito sadia, não. Porque o templo passa. Vamos ver? Jesus disse, versículo 6, vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Firma, tudo será destruído. Espere lá. Como no domingo passado, destruí este templo, em 3 dias o erguerei novamente. Lembra? Jesus com o chicote na mão, falando, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Agora de novo Jesus diz, olha, isso aqui vai passar. Como domingo passado ele falava do templo e metáfora do próprio corpo, hoje de novo ele fala do templo e metáfora do corpo. Vai passar o templo, vai ser destruído. Como a gente olha para o templo do nosso corpo, por mais reforma que façamos, por mais investimento, dinheiro, gastos, plásticas e intervenções, vai passar, não vai? E essa consciência não pode ser um pavor, um tormento, um medo, um assombro, uma ameaça. Devemos olhar para isso na perspectiva da fé. Isso vai passar. Os que ouviram Jesus ficaram inquietos. Versículo 7. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer?
eles dizem para Jesus, como muita gente pensa hoje em dia: não, uma hora eu vou melhorar, vou me corrigir, vou confessar meus pecados, vou tocar tudo certinho, eu preciso de organizar umas coisas. Na verdade, a pessoa está querendo ainda dar um tempo para ela aprontar e tocar as coisas aprontando do jeito dela. Quando ela escutar um trovãozão dando o sinal de que o mundo está perto de acabar, ela emenda, e aí ela corrige, e aí ela salva a sua vida. É bem esta senha infantil, é a típica fé infantil. Sabe aquela mãe que educa os filhos: seu pai está para chegar? Não é comporte-se para comportar decentemente, não. É comporte-se porque seu pai está para chegar. Não é comporte-se, seja moralmente decente, digno, correto. Não. É um código de punição, é um código de ameaça. E não a graça de ser bom, de fazer o bem. É o elemento repressor que codifica o comportamento. Vai virar o quê? Vai virar uma pessoa doente, achando que a autoridade do pai pune, castiga e impede a liberdade. Adoece a criança, adoece a relação da criança com o pai, adoece o pai e adoece a mãe, adoece a família inteira. Essa interpretação infantil de ameaça ou de esperar sinais, aí a gente arruma, papai está para chegar, a gente organiza tudo, mamãe está para chegar, a gente organiza tudo que ninguém vê. Jesus reage. Vamos lá? Sair dessa fé infantil. E agora vem da fé infantil dentro de casa para a fé infantil na sociedade. Toda pessoa que tem e é educado de uma forma ingênua, infantilizada dentro de casa, vai se tornar um cidadão procurando respostas, uma cidadã procurando respostas de forma infantilizada. Sempre. Vamos ver? Jesus respondeu à pergunta dele: Senhor, quando vai acontecer isso? Qual o sinal que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, versículo 8: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: vai igreja, sou eu, e ainda, o tempo está próximo, brada igreja, não sigais essa gente. Pronto. O comportamento moral e ético, o comportamento razoável nosso, é normatizado por um órgão, por uma voz controladora dentro de casa, vai fazer a gente escravo por vozes controladoras na sociedade e na religião. Jesus diz: vai aparecer uns picareta dizendo: sou eu tenho uma resposta, eu tenho para vocês a mensagem, o tempo está próximo, cuidado. Se o tempo está próximo, o que eu devo fazer? Qual é o meu comportamento? E aí o pregador ou o político põe nós todos no bolso e transforma a gente em escravos da regra que ele der. Agora Jesus vai elencar uma série de 16, 17, você pode olhar com mais perspicácia e encontrar até mais. Mas 16, 17, de acordo com como você conta, ou sinais de que você pode receber esses sinais de forma equivocada. Sinais, acontecimentos externos que pode fazer você se jogar na mão de picareta que vai dizer: sou eu é que tenho a resposta, eu que sou a solução, o tempo está próximo, eu tenho para vocês o caminho certo. Olha a lista que Jesus faz. Quando ouvirdes dizer, primeiro sinal, de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas não será logo o fim. O que é o fim para Jesus
e o que é o fim para você? Religião de apavorados ou religião de conformistas com as tragédias? Qual é o lugar nosso? Nós somos pessoas que temos fé. Qual é o nosso modo de lidar diante de guerras e revoluções? Apavorados ou conformistas? Versículo 10. E Jesus continuou a lista. 3 até a 8ª característica. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Versículo 11. Leamos, haverá grandes terremotos, Vai. fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Olha a lista. 1, guerra. 2, revoluções. 3, um povo contra outro povo. 4, um país contra outro país. 5, terremotos. 6, fome. 7, pestes. 8, grandes sinais serão vistos no céu. Coisas apavoradas. 9, e aí vai. Uma lista gigantesca. Jesus diz que esses acontecimentos, eles podem tornar-nos vulneráveis, susceptíveis para sermos ceifados por picaretas, que aparecerão dizendo, sou eu, ou o tempo está próximo. Pegue a regra de ouro de Jesus no versículo 8. Ele diz, não sigais essa gente. Nós estamos, as crises, os conflitos econômicos, sociais, as grandes crises das tragédias e catástrofes naturais, põe a gente num questionamento e numa fragilidade enorme. A gente fica pensando, alguma coisa tem que ser feita para a gente enfrentar isto. O que fazer? Ou quem tem voz e autoridade para enfrentar isso? Um povo contra outro povo, um país contra outro país, fomes, pestes em muitos lugares, coisas pavorosas, e aí aparecem os messias. Os messias de toda sorte, os messias de todo tipo, o messias que quer resolver tudo com impostos, ou o messias que quer resolver tudo com armas. Estão me entendendo? Isso existe? Existe? É disso que Jesus está falando. Não sigais essa gente. Aqueles que se apresentam como solucionadores do problema de forma mágica. Olha o versículo 12. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, vai ter um desfecho mais grave. Vai ter a união da religião com a política. A religião, a política e a família vão se aliar para se tornar um modo de opressão definitivo. Olha lá. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, versículo 12. Sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas, quer dizer, perseguição religiosa dentro da religião. Não são outros contra a religião, é conflito e brigaiada dentro da própria religião. O judaísmo contra o judaísmo. Sereis postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Do meu nome. Onde está Jesus diante destas situações de conflito, tensão, caos da natureza, caos sociais, caos social, caos das pestes, fomes, terremotos, caos de todo tipo. Sereis perseguidos, entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Versículo 13. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Esta vai ser a ocasião em que você vai acender a lâmpada, a luz da sua fé, para enfrentar o caos.
Não sigais essa gente, não vá atrás de quem traz solução fácil, dizendo sou eu, ou o tempo está próximo, eu sou o enviado para ajudar vocês a atravessarem isso. Jesus diz, olha, você vai testemunhar a sua fé diante do caos, da tragédia, da fatalidade, do conflito. Versículo 14. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Versículo 15, leia, igreja. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Cuidado, não entre numa escola das correntes ideológicas que vão treinar você para ter respostas afiadas. Não siga essa gente que quer te domesticar para te colocar sempre um videozinho para mostrar da tragédia, dizendo quem presta, quem não presta, quem é o bem, quem é o mal. Não polarize nesse debate. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Hoje, quando você vê um cristão, Jesus está falando aqui para a multidão que está no templo, o povo da religião. Mas quando você vê um padre, um pastor, sendo levado diante de reis e governadores, não é por causa do nome de Jesus, é por causa do bolso. Não é não? A maioria das vezes, senão na absoluta e total representação, pregadores, padres, bispos, pastores, levados diante de reis e governadores, é para alianças políticas com interesses que se opõem ao Evangelho. Tomando parte ideológica, transformando a visão teológica em uma visão de parte ideológica, mutilando a amplidão da visão da fé e transformando-a numa visão, num quadradinho das percepções ideológicas. Cuidado. Pode pegar pesado? Tinha um grande líder político aqui em Goiás, nos bastidores dos assessores dele, ele sempre dizia uma coisa que era assustadora o que ele dizia. Ele dizia que, padre e pastor, você, político, enfrenta que jeito? O pastor, você dá dinheiro para ele falar o que você quiser. O padre, você paga para calá-lo quando ele estiver fazendo denúncias que você não quer. O pastor, você paga para falar, o padre, você paga para calar. O Íris Rezende que falava isso. E não é mentira não, é? É triste trocar nesse assunto. É doloroso falar disso. É absurdamente desconfortável para mim falar sobre isso. Mas se a gente traz um tema do evangelho desse, sereis levados diante de reis e governadores, os políticos, lá em Aparecida de Goiânia tinha um político, convocou nós padres e pastores para enfrentar um problema grave de violência lá, e não apareceu quase ninguém. Nós, um pequeno grupo, chegamos para a reunião, e ele não sabia que a gente já estava na antessala, a assessora abre a porta e diz, prefeito, só tem 3 padres e um pastor. O prefeito, irritado lá de dentro da sala dele, diz assim, padre e pastor, você não manda convite, você manda pacote de dinheiro, que aí eles vêm. E nós ouvimos o prefeito falar isso. Eu estou dizendo isso para dar a vocês a oportunidade de enfrentar o grave problema que é o desvio da fé no campo e na atuação nossa de lideranças religiosas.
Quando é que a gente vai ter um ambiente para poder falar disso abertamente? Para enfrentar esse problema de forma aberta, honesta? Quando é que a gente vai ter coragem de dizer que existe muito mais apelo no bolso ou na conta da paróquia do que convite e exortação para conversão? Eu repito, os messias aparecem pondo padres e pastores no bolso, prometendo que arrancando muito impostos vai dar comida para todo mundo, ou liberando e dando arma para todo mundo, e todo mundo cai. Mas tem ainda um lugar mais pavoroso, vamos ver? Onde o conflito vai entrar. Onde o conflito vai entrar, até agora falamos da religião, agora vai entrar na sua casa. Vamos lá? Versículo 16. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Olha só, eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Ai. O conflito foi parar dentro de casa. Existe esse conflito dentro das nossas casas? Existe. Agora, cuidado. Talvez a parte mais difícil é o que eu tenho que dizer agora. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Eu conheço tantas situações em que a pessoa está enfrentando grandes conflitos dentro da casa dela, ou no trabalho, no serviço público isso aqui é muito comum. Ela enfrentando conflitos e tensões lá no trabalho ou na família, e ela diz com todo o vigor e orgulho do mundo: mas eu sei que estão me perseguindo porque está lá na Bíblia, porque eu sou o correto e eles são os errados. Esse é o argumento que todo mundo apela para ele. Você pega os piores picaretas, eles falam isso, não falam? Do mesmo modo que os mais santos e piedosos, todos usamos a mesma apelação. Não, eu estou sendo perseguido, rejeitado? Está lá na Bíblia. Você tenta ser correto, lá vem o mal, irmão. O inimigo quer te rebater, o inimigo quer te derrubar, irmão. Agora, quem é que vai falar para mim, Padre Antônio, você não está sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Você está sendo perseguido porque você é desonesto, picareta, corrupto, imoral. E a lista pode não acabar mais. Numa família, quando alguém se arvora, se dá o título de eu sou perseguido aqui, todos têm ódio sobre mim por causa da minha fé, que eu tento ser correto. Aí você vai dizer para a pessoa: olha, você até reza muito, pratica muito a religião, mas você é uma pessoa sem compaixão, sem piedade, sem solidariedade. Você é ambicioso, ambiciosa, você tira proveito de tudo, você engana quem for para tirar vantagem, você ultrapassa até o pai e a mãe doente numa cama. Isso existe? Vá debater sobre quem é que está cuidando do cartão de aposentado do velho e da véia que está acamado. É o ponto de conflito de tantas famílias. Cuidado para que eu não saia daqui hoje pensando que é por causa do nome de Jesus que eu estou sendo odiado e perseguido. Cuidado. Você também. Tenha coragem de perguntar a Jesus: Jesus, o que em mim precisa ser mudado? Já falei isso outras vezes. Porque você precisa mudar a razão do ódio. Você vai migrar, vai deixar de ser odiado por causa do seu próprio nome, dos seus vícios, caprichos, fraquezas, debilidades. E quando você se converter e aceitar Jesus, e tiver uma vida reta, correta e santa, seguindo Jesus, aí você vai mudar de ódio, vai passar a ser odiado por causa do nome dele. O que Jesus está dizendo é:
Olha, ser correto é de verdade uma batalha, mas não confunda o ser correto segundo o seu critério e não confunda ser correto segundo o critério da honra do meu nome. Senhor, olhar para a cruz hoje e rezar assim: quem são meus inimigos hoje? Olhe para a cruz. Comece a rezar sobre isso. Quem são seus inimigos hoje? Quem são as pessoas que te dão muito trabalho hoje? Que também te faz ter a sensação de que te persegue, te quer mal, te trapassa, te engana, ou usa uma performance diante de você, mas no fundo você acha que ela não merece crédito. O que em você é matéria-prima para fazer essa pessoa que não presta perseguir você? Que pode ser que você também tenha em você características que não prestam, como eu posso ter características que não prestam. Então é quem não presta brigando com quem não presta. Olhe para a cruz. O que de verdade em você é característico no ambiente da sua família, do seu trabalho, na gestão de negócios? Nós, goianos, temos por tradição muita dificuldade de lidar com a questão da sociedade, especialmente a sociedade entre famílias. Eu participei há pouco tempo de uma formação com padres e a gente via como é que em certas regiões do Brasil é diferente a concepção de uma corporação de empreendimento, de família, nas diferentes regiões do Brasil, e como é que eram analisados os perfis dos problemas que tem nessas corporações, dependendo da região do Brasil. Nós, goianos, temos muito conflitos nisso, e temos muita dificuldade, porque somos muito... nos atrofiamos na mágoa e no ressentimento, e não nos erguemos à altura de Cristo para falar: vamos conversar sobre o problema e resolver o problema? E continuar sendo irmão, parente, primo, sobrinho, filho, neto, mas conversando sobre o problema. A gente quer pôr pano quente em tudo, e vai engodando, até a hora que explode e não sobra nada. Olhe para a cruz. O que em você te caracteriza como alguém que persegue os outros por causa do nome de Jesus? E o que em você te caracteriza como alguém perseguido por causa do nome de Jesus, ou por causa do mau nome seu? Essa é uma questão ética que o Evangelho apresenta. Eu não sou odiado por causa do seu nome, Jesus. Eu sou odiada por causa de minhas fraquezas, de minhas debilidades, de minhas ideologias, de meus destemperos, de minhas omissões. Me ajuda, Jesus, a enfrentar isso. Preste atenção. Sereis entregues até mesmo nas sinagogas, levados diante de reis e governadores, odiados pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, matarão alguns de vós, vos odiarão por causa do meu nome. Jesus está dizendo que pode acontecer uma aliança entre religião, política, família, amigos, para virar um sistema que mata e que pratica violência e ainda usa o nome da religião. Quem matou Jesus, o processo contra Jesus, foi articulado dentro da religião judaica, dentro do santuário de Jerusalém.
foram os movimentos de religião mais radicais e piedosos, os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, que articularam um movimento de denúncias e acusações contra Jesus, até apresentá-lo ao Império Romano, dizendo: mata esse cara porque ele está perturbando a gente. Quando é que a religião, a política, a família, os amigos se tornam um sistema de morte contra a honra do nome de Jesus? É quando isso acontece e tira de você a capacidade e o senso crítico para ajudar você a perceber que o sistema ideológico e político que você defende, ele não tem a visão toda das coisas de Deus, ele tem uma visão parcial. Versículo 18 do Evangelho, vamos lá? Gente, eu sei que é difícil, tá? Eu sei que não é simples, não. Eu sei que isso aqui é matéria-prima para muito debate em nossas famílias, se a gente desse conta, em nossos trabalhos, em nossa igreja. Versículo 18. Depois de dizer no versículo 17, todos vos odiarão por causa do meu nome. Gente, Jesus não diz alguns vos odiarão. Ele diz todos. Hoje, nós pregadores não somos odiados por causa de Jesus. Nós ganhamos like e seguidores, e benefícios, e prestígios, e privilégios. E quando cometemos erro, para proteger a ideologia da qual eu faço parte, vem todo mundo e abafa os males que eu cometo, para não ficar mal para a corrente ideológica que eu represento. Não é desse jeito? De todas as correntes ideológicas, de todas. Versículo 18. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Quer dizer, se estiver perdendo, é porque não é no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, quando essas rejeições, ódios, perseguições vêm, você vai, quanto mais fúria, violência e força do mal vier, mais serenidade você tem, com todo respeito a nós carecas, né, gente? Que não perdereis um só fio de cabelo da cabeça sem implante, tá bom? Nós vamos manter a serenidade, o equilíbrio, a suavidade de saber, minha relação é com o Senhor e isso é que conta. É Ele, é por Ele. Versículo 19. Brada, vai igreja, permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E não ganhar cargo, e não ganhar riqueza, e não ganhar fama, e não ganhar, mas ganhar a vida em Deus. A totalidade da vida em Deus, a salvação em Deus, a plenitude em Deus. A ideologia, ela é sempre parcial. A visão total, plena, quem tem é somente na perspectiva do olhar de Deus. Todas as facções ideológicas enxergam pelas metades. Como é que nós devemos então enfrentar a nossa vida aqui, sabendo que nossa resposta de fé é de gente serena, tranquila, que não está perdendo o cabelo, não está perdendo a paz, não está perdendo a paciência, não está perdendo o humor, está enfrentando a paulada que for, a perseguição que for, e a pessoa se mantém equilibrada, serena. Acho que todo mundo aqui teve a graça ou tem a graça de conhecer pessoas assim. Mães, na maioria das vezes mães, avós,
um avô, um pai, que quanto mais perseguição e sofrimento, mais tribulação e provação, mais a pessoa deu testemunho de serenidade e equilíbrio. Não é bonito isso? Não é bom quando a gente tem referência assim? Jesus está pedindo para a gente ser isso. Que o normal é o cristão ser isso. Isso que se tornou raro para algumas referências. O normal é o cristão manter essa serenidade, permanecendo firmes, ganhar a vida. Rapidamente, vem na segunda leitura comigo. Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses entre o ano 40 e 44. Quer dizer, tinha cerca de 7 anos que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido para o céu. Paulo foi a Tessalônica, uma cidade na Grécia, pregou o Evangelho, foi embora pregar o Evangelho em outras regiões. Recebe uma carta dizendo: "Ih, Paulo, o povo de Tessalônica, que você pregou o Evangelho e se converteu, ficou tão empolgado com a ideia de que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e está todo mundo esperando o fim do mundo de braços cruzados, não está trabalhando mais não." Paulo escreve a primeira carta, na verdade, o primeiro texto do Novo Testamento é esse. Paulo escreve dando uma bronca, dizendo assim: "Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade." Nada de ociosidade. O mais doentio modo de esperar o fim é a ociosidade. Continua: "De ninguém recebemos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém." Peça Jesus para dizer a você hoje: para quem eu estou sendo pesado hoje, em minha família, em meu trabalho, nas relações com quem eu convivo. Tem coisa mais triste do que descobrir-se um peso para os outros? Não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, de contar e apoiar nos outros, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra, brada a igreja: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Quem acorda 11 horas e liga para o iFood pedindo o café da manhã, muda esse hábito. Isso não é tipo de cristão viver. Acaba com essa lerdeza. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Olha Paulo, versículo 11. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas, brada, que trabalham, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Pronto. Trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Só uma revolução na educação do nosso Brasil vai recuperar a tragédia que nós nos encontramos. Uma revolução na formação humana integral, uma revolução na educação para ativar o potencial de toda menina e menino, para que cada menina e menino descubra o seu potencial e em que cada um tem condições de ajudar o mundo a ser melhor. Não aceitando receber de graça sem o esforço próprio. Nem otimistas e nem ingênuos, mas derramadores do próprio suor. Amém, igreja? Amém? Reage. Nem otimistas e nem ingênuos, mas derramadores do próprio suor. Nada de vítima. Se eu pudesse, eu fazia. Faça.
Esperar o Senhor, esperar o fim, esperar as notícias ruins, com o equilíbrio e a maturidade de dizer: tem terremoto, tem guerra, tem revolução, mas eu tenho horário e vou trabalhar. Levantar e vou para o meu trabalho. Preciso fazer por onde pagar o pão que eu como. Só isso. Até que as coisas não se acabem, e eu ainda espero, ouvindo dizer que está tendo terremoto, revolução, eu espero como a natureza. Segunda estrofe do Salmo: aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas, os rios, batam palmas, exultem de alegria. Gente, olha que metáfora poética. O mar aplaudindo, todos os seres do mar, a tartaruga, o leão marinho, o cavalo marinho, as baleias, aplaudindo, dizendo: pode vir, Senhor. Guerra, revolução, terremoto não vai ter a última palavra. Pode acontecer o caos e o colapso que for, as montanhas e os rios batendo palma, dizendo: pode vir, Jesus. Nós exultamos de alegria porque o Senhor vai vir e a paz vai chegar para todo mundo, até para os animais dos mares, até para as montanhas e os rios a paz virá. Pode vir, Senhor. Amém, igreja? Reage, montanhas. Reage. Para você que tem criança, reze esse salmo essa semana. Compare as notícias ruins. Deixe as crianças falarem das coisas ruins que elas sentem chateadas, tristes, de ouvirem e saberem que existe. Depois reze com elas esse salmo dizendo: filha, filho, nós precisamos ouvir essas notícias ruins, trabalhando, estudando, fazendo a nossa parte, ajudando o papai e a mamãe a cuidar bem da casa, a cuidar das suas responsabilidades e olhando para a natureza que espera o fim, como o mar, os rios, tudo que vive no mar, nos rios e as montanhas, aplaudindo e batendo palma, esperando o fim. Amém? Amém. Põe seu coração para esperar, com essa alegria do mar, das montanhas e dos rios, e tudo que vive lá. Inclina a sua cabeça. Peça do Senhor a graça de você também viver, não acomodado, e não como um medroso, uma medrosa das notícias, das tragédias e das catástrofes, mas você viver com firmeza, permanecendo firmes, trabalhando, comendo o pão do seu próprio suor, vivendo com esmero os seus esforços e ainda com alegria, com confiança, com firmeza. Peça do Senhor este equilíbrio, esta serenidade, esta maturidade na fé. Fale com Ele. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e entregue a Jesus tudo o que em você precisa ser transformado, para que você viva esta vida dignamente, em nome de Jesus, com a dignidade do nome de Jesus. Fale com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há Dentro do
precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Vamos cantar, porque tudo que há Porque tudo que há dentro de mim dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. De pé, Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais. deixe o folheto no banco, estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor foi rejeitado, o Senhor foi rejeitado, odiado, odiado, morto na cruz, muito na cruz. mas o Senhor Mas o Senhor não fraquejou, não fraquejou, não se abalou, não se abalou, permaneceu firme, permaneceu firme, porque o Senhor sabia porque o Senhor sabia que só por sua morte só por sua morte e por seu sofrimento e por seu e sofrimento pelo poder do seu sangue, e pelo poder do seu sangue, o mundo poderia o mundo poderia conhecer um remédio conhecer um remédio que curasse a humanidade que curasse a e humanidade toda a criação e toda a criação de todo o mal. de todo o mal, Por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, por todo o ódio que o Senhor enfrentou, por todo o ódio que o Senhor eu te enfrentou. peço, Jesus, Eu te peço, Jesus, perdoe-me, perdoe-me, renova-me, renova-me, restaura-me restaura-me e dá-me, Senhor, e dá-me, Senhor, uma fé firme, uma fé firme, uma coragem vigorosa uma coragem vigorosa para trabalhar, para trabalhar, para colaborar para colaborar por um mundo melhor, por um mundo melhor, a começar pela minha casa, a começar pela por minha casa, família. por minha família. Faz de mim, Senhor, Faz de mim, uma Senhor, testemunha fiel uma testemunha fiel do poder do seu nome, no poder do seu nome, do seu amor, do seu amor, da sua entrega, da sua entrega, do seu sofrimento na cruz, do seu sofrimento, o na seu cruz, trabalho verdadeiro. do seu trabalho verdadeiro, Ofereceu sua vida ofereceu a na sua cruz, vida na cruz, pela nossa salvação. pela nossa salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vou Eu vou permanecer firme, permanecer não firme, vou fraquejar, não vou fraquejar, porque o Senhor pagou o preço porque o Senhor pagou o da preço minha salvação, da minha salvação, da minha libertação da minha libertação e da salvação do mundo inteiro e da salvação do mundo e de inteiro todas as criaturas. e de todas as criaturas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, faça o seu louvor e a sua oração de agradecimento a Jesus por devolver a você a firmeza na fé, a coragem para enfrentar a vida, não ficar nem dominado por medo, nem por apatia, nem por ociosidade, mas por firmeza na fé. Você vai fazer a sua parte e colaborar e testemunhar a força, o poder de Jesus na sua fé. Agradeça e louve. E transbordando de alegria, como os rios, as montanhas, os mares, dirija quem está do seu lado com um abraço alegre e deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz. Te dar a paz Erga sua mão do meu Senhor e cante para o mundo.
com muito amor. Cante essa paz para todo mundo, Quero para os mares, te dar a os rios e tudo que neles vivem, do meu Senhor, para as montanhas, para as pessoas, com muito amor, para toda a criação de Deus.